Glória a Deus. Uma vez mais, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de grande alegria é poder estar aqui nesta noite, uma vez mais, neste grande dia de culto, de louvor e adoração ao Senhor. Nesta noite, entrei por essas portas disposto para o adorar. Espírito Santo da verdade. Talvez você viu eu um pouco quieto, mas eu estava em espírito de adoração. Porque ali no meu quieto eu estava pensando na adoração e na responsabilidade de trazer a palavra nesta noite, de cuja adoração. Espírito Santo da verdade. Eu quero convidar a igreja do Senhor para que abra sua Bíblia no livro de Isaías, no seu capítulo de número 6, no versículo de número 6. Isaías, no seu capítulo de número 6, no seu versículo primeiro, perdoe-me. Isaías 6, versículo 1, amém, igreja? Espírito Santo da verdade. Enquanto você procura, eu vou cantar um pedacinho do hino, porque todos sabem, não é minha vocação de cantar. Mas vou cantar só um pedacinho para dar introdução a esta mensagem nesta noite, amém? Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor, nosso Deus. Aleluia. Santo é o Senhor, poderoso és, digno de louvor, digno de louvor, glória. Amém. Espírito Santo da verdade, digno de louvor és o Senhor. Espírito Santo da verdade. Todos já conhecem, bem sabem que gosto de nomear a mensagem a qual vou pregar. Espírito Santo da verdade. Por isso, louvei o Senhor com o hino. Espírito Santo da verdade, a qual diz, digno és de louvor. Então, diga para o irmão que está do seu lado, digno de louvor é o Senhor. Amém? Esta mensagem que nós vamos pregar nesta noite. Agora venha comigo, livro de Isaías, no capítulo 6, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Úzia, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu requisito encheu o templo. Serafim estava por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o seu rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamava um aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A igreja pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo da verdade. Grande responsabilidade de trazer a palavra, dá um nervoso, dá um friozinho na barriga. Espírito Santo da verdade. Mas aquele que é adorador é assim, tem que estar pronto para adorar. Aquele que é chamado é assim, tem que estar pronto para atender o chamado. Nem imaginava eu que poderia ter a chance de pregar hoje. Espírito Santo da verdade. Aí eu estava indo para a cidade levar minha esposa para fazer o teste do pezinho do neném, e acabamos de ser abençoados, e a mensagem chegou: avisa para o seu marido que eu ia pregar hoje. Quase que eu dizia que não. Aí daqui a pouco eles já mandaram até o banho. Eu digo, agora não tem como escapar mais. Já mandaram até o banho, agora eu prego. Aí fui para a cidade e digo, Jesus, e agora? O que é que eu vou pregar hoje, Jesus? Passei o dia todo fazendo a faxina lá na entrada da casa. Tive que ir para a cidade, cheguei correndo, já vim para a igreja. O que é que eu vou pregar? Mas ele, quem dá a palavra, né? Como já foi usado aí o vaso aí, Espírito Santo da verdade, não diga que não seja capaz, porque ele deu a boca, ele dá a palavra. Amém? Espírito Santo da verdade.
Então, na mensagem a qual foi lido nesta noite, Espírito Santo da verdade, Isaías declara, Espírito Santo da verdade, que ele viu um trono e o sublime trono. Isaías, ele viu aquele que estava assentado no sublime trono. Espírito Santo da verdade, que é um sublime trono. Espírito Santo da verdade, o trono é onde está um chefe poderoso. Espírito Santo da verdade, aqui está o trono. Está aqui o pastor Elias sentado no trono. Mas Espírito Santo da verdade, louvado seja o nome do Senhor, pela difícil de pronunciar, botando o carro em modo de outro, pela hierarquia, Espírito Santo da verdade, pela hierarquia, está aqui o pastor Elias no seu trono, Espírito Santo da verdade, mas está aqui o pastor Cecílio, louvado seja o nome do Senhor, que é o segundo pastor. Então, pela hierarquia, o pastor Cecílio está no sublime trono, está acima do pastor Elias, louvado seja o nome do Senhor. Então, o que é que ele está vendo? O que é que Isaías está vendo? Um sublime trono, e aquele que estava sentado sobre ele, se não é o Senhor dos senhores, Espírito Santo da verdade, o Rei do Rei, Espírito Santo da verdade, e também o Príncipe da paz, Espírito Santo da verdade. Isaías está vendo o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis sobre o seu sublime trono, aquele que está acima de todas as coisas, Espírito Santo da verdade. Agora, enquanto Isaías está vendo ali o Senhor, ele vê também anjos, querubins, Espírito Santo da verdade, anjos que voavam por cima do Senhor, Espírito Santo da verdade. E enquanto aqueles anjos voavam, ele clamava um para os outros: Santo, Santo és o Senhor. Espírito Santo da verdade, Santo, Santo é o Senhor. Espírito Santo da verdade, nessa noite tem adorador aqui nessa noite. Espírito Santo da verdade, então se tiver adorador aqui nessa noite, não espere eu pedir para você na glória, mas se você for adorador, é ele, porque ele é santo, santo, santo. Ele é digno de toda honra e glória. Espírito Santo da verdade. Agora, enquanto Isaías vê o Senhor sobre o seu trono e anjos voando, Espírito Santo da verdade, Isaías vai dizer: ai de mim, que sou pecador e de lábios impuro, e que habito no meio de um povo impuro. Espírito Santo da verdade. Mas quando Isaías diz isso, a Bíblia vem a mim dizer que o anjo vai lá no sublime trono, aonde está o Senhor assentado, e pega uma brasa ali no altar do trono do Senhor. Aí voa até Isaías e toca aquela brasa na sua boca. Espírito Santo da verdade. Agora diz o anjo: está purificado. Espírito Santo da verdade. Agora aquilo que é impuro agora também é santo, porque aquilo que saiu do santuário do Senhor toca em ti. Espírito Santo da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite a mensagem é digno de louvor. Espírito Santo da verdade. Abrindo a sua Bíblia no livro de Mateus, no seu capítulo de número 2, Espírito Santo da verdade, no versículo 1, Espírito Santo da verdade. Mateus capítulo 2, versículo 1, Espírito Santo da verdade. A Bíblia vai falar sobre uma visita ao Rei dos Reis. Espírito Santo da verdade. No livro de Mateus, no capítulo 1, no versículo 18, a Bíblia vem falar sobre o nascimento de Jesus. Espírito Santo da verdade. Todos bem aqui conhecem como que é a história, né? Espírito Santo da verdade. A Bíblia vai dizer que estava Maria desposada com José. Maria estava noiva, ainda não tinha casado, ainda não tinha conhecido o seu marido. Espírito Santo da verdade. Mas a Bíblia diz que o Senhor, o Espírito Santo, reposa sobre ela, e ela agora gera um filho sobre o seu ventre. Agora passa Maria a estar grávida, gerada pelo Espírito
Espírito Santo da verdade. Agora a Bíblia vai dizer que quando José, ele sabe que Maria está grávida, José para e diz, ué, eu ainda nem casei, eu nem conheci, como é que essa mulher está grávida? Mas a Bíblia vem dizer que José era um homem íntegro ao Senhor, e não querendo malfamar a Maria, quem sabe chamar ela de traíra, você me traiu, eu nunca toquei em você. Como ele era sábio, a Bíblia diz que ele planejou isso aqui no seu coração, secretamente, e agora ele partiu, sem falar nada para ninguém, meteu o pé, ralou fora e foi-se embora. Mas a Bíblia diz que enquanto ele vai fugindo na caminhada, cansado, ele deita e adormece. E enquanto ele deita e adormece, vem o Senhor em sonho e fala para ele, José, não tema, recebe Maria como a tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo da verdade. Agora sim, Maria vai crescendo a barriguinha, Espírito Santo da verdade, a criança vai crescendo dentro dela, e chega o momento de ela dar a luz. Espírito Santo da verdade. Agora no momento que Maria dá a luz, no versículo que eu acabei de falar, no capítulo de número 2, no versículo 1, a Bíblia vai dizer que os magos vieram do Oriente, porque viu uma grande estrela no céu brilhando. Espírito Santo da verdade. Que estrela é essa? A estrela d'alva está brilhando no céu, anunciando para toda a terra que acabou de nascer o Rei dos Reis. Acabou de nascer o Rei dos Reis, aquele que é digno de honra e glória. Espírito Santo da verdade. Então o escravo vai até Jesus, ele se prostra aos seus pés, Espírito Santo da verdade, para adorar. Espírito Santo da verdade, aquele que é digno de honra e glória. Espírito Santo da verdade, nessa noite eu estou anunciando que ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Espírito Santo da verdade. Abrindo a sua Bíblia no livro de Atos, no seu capítulo número 2, também no versículo 1, a Bíblia vai falar de algo que marcou esta terra. Espírito Santo da verdade. A Bíblia vai falar que estava todos reunidos em um lugar no mesmo propósito. Espírito Santo da verdade. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, no mesmo propósito. Espírito Santo da verdade. Deixa eu perguntar. Nesta noite, estão todos aqui unidos no mesmo propósito? Estamos aqui no propósito de adorar. Espírito Santo da verdade. Então, a Bíblia vai dizer que estavam todos reunidos no mesmo propósito de adorar e de crendo na palavra a qual ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E estavam ali todos reunidos no mesmo propósito. E a Bíblia vem me dizer que de repente veio um vento. Veio um vento impetuoso e encheu toda a casa. Espírito Santo da verdade. E todos aqueles que estavam ali no mesmo propósito para adorar, recebeu aquele sopro do Senhor, e todos passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eu falasse, e todos ali adoravam ao Senhor. Espírito Santo da verdade, você veio para adorar? Então o momento é esse. O vento já está soprando, porque aquele que é digno de louvor já se faz presente aqui neste lugar. Então não espere, adore, 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 adore a Ele, porque digno Ele é de honra e de toda glória. Espírito Santo da verdade, louvado seja o nome do Senhor. Indo mais adiante, abrindo a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no seu capítulo número 5, no versículo 1, a Bíblia vai falar que João tem uma visão. João tem uma visão e vê um grande livro, selado por dentro e por fora. João, ele vê um grande livro
selado por dentro e por fora. Espírito Santo da verdade. E a Bíblia vai dizer que quando João vê aquele livro, ele começa a chorar. Ele começa a chorar. Porque o livro que ele está vendo está selado. E a Bíblia vai dizer que ali não achou digno de abrir aquele livro e nem sequer de olhar para ele. Ninguém. Nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra. E nem debaixo da terra achou alguém digno que pudesse abrir aquele livro e de olhar para ele. Espírito Santo da verdade. Mas a Bíblia vai dizer que enquanto João ele está olhando para o livro e chorando, se levanta um ancião e diz: olha, não chore, porque eis aqui o Cordeiro, aquele que venceu. Ele é digno de desatar o seu selo. Espírito Santo da verdade. Ali João estava chorando porque não havia ninguém digno de desatar o selo e de olhar. Mas Jesus, Espírito Santo da verdade, o Cordeiro, ele era digno de abrir o selo. Espírito Santo da verdade. Então João ali cessou as suas lágrimas e o adorou. Espírito Santo da verdade. Agora, indo mais um pouquinho adiante, abrindo a sua Bíblia, no livro de Apocalipse, no seu capítulo número 22, no versículo de número 8, Espírito Santo da verdade. No livro de João, de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo número 8, a Bíblia vai falar que enquanto João está tendo ali aquelas revelações, apresenta-se a ele um anjo do Senhor uma vez mais. E quando João vê aquele anjo, a Bíblia vai dizer que ele se dobra nos pés do anjo. E quando ele se dobra diante dos pés do anjo, o anjo diz: ei, cara, não faça isso. Levanta-te, porque eu sou conservo teu e do teu irmão. Adorar somente a Deus. Adorar somente a. Adorar somente a. Quem é digno de honra? Quem é digno de glória? Então adorar somente a Deus. Aleluia. Adorar a Deus, esse é o propósito. Adorar a Deus é o propósito. E eu e você foram criados a adorar a Deus. Espírito Santo da verdade. O momento é chegado de eu e você adorar a Deus. Espírito Santo da verdade. Abrindo a Bíblia em Lucas capítulo 18, versículo 8, Jesus finalizando o seu ministério, pregando Espírito Santo da verdade, ele vai lançar ao discípulo uma pergunta: será que quando o Filho do Homem vier, achará fé sobre a terra? Olha a pergunta que Jesus está fazendo. Será que quando o Filho do Homem vier, achará fé sobre a terra? Espírito Santo da verdade. Será que haverá adorador sobre a terra? Porque estamos vivendo nos últimos dias aqui nessa terra. Estamos chegando o reta final. E você pode contemplar que está ficando difícil. Tá ficando difícil de ter adorador. Tá ficando difícil de encontrar santidade. Tá ficando difícil de encontrar fé. Por isso Jesus pergunta: será que haverá fé? Será que haverá fé sobre essa terra? Tem fé aqui hoje? Espírito Santo da verdade. Hoje tem fé aqui hoje. Você entrar por essas portas com fé no Senhor, Espírito Santo da verdade, porque Ele é digno de honra e de toda glória. Espírito Santo da verdade. Agora, no livro de Mateus, no seu capítulo número 24, no versículo número 32, Espírito Santo da verdade, a qual foi a mensagem devocional nesta noite.
Espírito Santo da verdade. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 32, aonde a palavra foi lida nesta noite. Espírito Santo da verdade. Todos os sinais da parte do Senhor pela sua vida está sendo concluído. Espírito Santo da verdade. Agora, na mensagem favorita, a Bíblia vai dizer que passarás os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Espírito Santo da verdade. Então todos os sinais já foram dados. E a Bíblia diz que nos últimos dias, aonde aqui estivemos no estudo, a Bíblia vai dizer que nos últimos dias teria tempo homens avarentos, amantes de si mesmo, homens orgulhosos, Espírito Santo da verdade, que não querem mais saber de viver o verdadeiro evangelho, que não quer saber mais de ter um compromisso com Deus, que não quer saber mais de ser um verdadeiro adorador. Espírito Santo da verdade. Mas nesse dia de hoje, o Senhor ainda está se olhando para essa terra. O Senhor está se olhando para essa terra assim, procurando verdadeiro adorador que adore em espírito e em verdade. O Senhor nessa noite está procurando verdadeiro adorador que adore em espírito e em verdade. Espírito Santo da verdade. O amor de muito tem se esfriado, tem. Está difícil de encontrar homens e mulheres dispostos para levar o evangelho nas ruas, tá? Está difícil de encontrar homens e mulheres dispostos para ir lá no presídio pregar a verdade, tá? Está difícil de encontrar homens e mulheres para ir no hospital pregar, tá? E está difícil de encontrar também quem quer ouvir na rua. Espírito Santo da verdade. Por quê? Porque passarás os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não há de passar. Então, se está acontecendo isso, é porque o Senhor já decretou que nos últimos dias seria assim. Tempos difíceis. Espírito Santo da verdade. Mas eu louvo a Deus nessa noite, com a sua vida, com a minha vida, pela vida de você que entrou por essas portas nessa noite. Espírito Santo da verdade. Porque você entrou por essas portas e o Senhor que está no seu sublime trono, Ele está assim, procurando verdadeiros adoradores para que Ele adore em espírito e em verdade. Espírito Santo da verdade. Para finalizar a esta mensagem, último versículo é o Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 37. Lucas, capítulo 7. Versículo de número 37, a Bíblia vai falar que Jesus foi a uma casa de um certo homem, Espírito Santo da verdade. E Jesus entrando naquela casa, ele não recebeu o que era de direito. Ele não foi reconhecido como os magos que, quando viu a estrela brilhar, foram correndo ao encontro para adorar o Rei dos Reis. Quando Jesus entrou naquela casa, ele não foi reconhecido como o Senhor, Espírito Santo da verdade. Jesus ficou um pouco meio de lado, e eles ali assim, se achando, conversando ali com eles, e deixou um pouquinho Jesus de lado. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus saiu um pouquinho de lado para eles, uma mulher ficou sabendo que Jesus ali estava, Espírito Santo da verdade. E quando aquela mulher ficou sabendo que Jesus ali estava, a Bíblia vai dizer que ela pega na sua casa um vaso, Espírito Santo da verdade, um vaso cheio de azeite, um vaso cheio de alabastro, Espírito Santo da verdade. E ela vai e invade aquela casa, ela entra, Espírito Santo da verdade. E quando ela chega perante a Jesus, ela se dobra aos seus pés, reconhecendo: Senhor, Tu és Rei dos Reis, digno de honra e de glória. Por isso, aos teus pés agora eu me atiro, e sobre os teus pés eu derramo esse alabastro, Espírito Santo da verdade. Aquela mulher derramou nos pés de Jesus o seu vaso de alabastro. Aquela mulher derramou nos pés de Jesus a sua adoração. Aquela mulher derramou
chegou nos pés de Jesus, as suas lágrimas, e secou com os seus cabelos. Espírito Santo da verdade, digno és de honra e de toda glória. Espírito Santo da verdade, hein? É isso que o Senhor quer nesse dia de hoje. Verdadeiros adoradores, que Ele adore em espírito e em verdade. Espírito Santo da verdade, Jesus subiu para o céu, prometeu voltar para buscar assim um povo que creia e que esteja esperando por Ele. Quanto nessa noite aqui está esperando por Jesus? Espírito Santo da verdade, se você ainda não está esperando por Jesus, o momento é hoje. O momento é agora. Deixa eu fazer um apelo aqui rapidinho. Espírito Santo da verdade, está aqui o relógio. O seu ponteiro ele não para. As horas estão passando e o momento do fim se aproximando. O relógio está. As horas estão passando e o momento do fim se aproximando. Mas Jesus ainda está assim, procurando os verdadeiros adoradores. Homens e mulheres que venham crer nele. Homens e mulheres que venham fazer como essa mulher, se atirar nos seus pés. Espírito Santo da verdade. Jesus vai vir e ele quer encontrar fé. Tem fé aqui nesse dia de hoje? Espírito Santo da verdade. O Senhor está procurando você, adoradora. Espírito Santo da verdade. Mulher de Deus. Eu vejo tu como adoradora. Espírito Santo da verdade. Eu vejo vocês duas como adoradora. Espírito Santo da verdade. Vocês entraram aqui, Espírito Santo da verdade. E no primeiro louvor que a missionária Andresa estava louvando, eu vi lágrimas nos olhos de vocês. Isso acontece no verdadeiro adorador. Derrama as lágrimas perante o Senhor. Mas eu tenho um recado para dizer para vocês que entrou por essas portas. Eu não sei se vocês são ou não evangélicos. Eu não sei se vocês estão firmes ou distanciados da presença dele. Mas deixa eu dizer para você, lugar de verdadeiros adoradores é aqui, ó, nos pés do Senhor. Lugar de verdadeiros adoradores é aqui, ó, nos pés do Senhor. Espírito Santo da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para concluir o meu apelo, eu vou deixar um versículo para vocês três, para o jovem e para vocês dois. Apocalipse, capítulo 22. Não, Apocalipse 1, versículo 20. Aonde Jesus diz assim, ó: eis que eu estou à porta e bato. E se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu estou falando para os três. Jesus está assim, ó, batendo aí no coração de vocês. Sabe por que vocês estão aqui sentados aqui? Sabe? Porque a porta estava aberta. Vocês só estão sentados aqui hoje porque a porta estava aberta, não é verdade? Sim ou não? Vocês estão aqui porque a porta estava aberta. Então agora, para finalizar, para Jesus entrar na vida de vocês e fazer mudança, para Jesus entrar na vida de vocês e transformar em verdadeiros adoradores, aqui é preciso dar um passo e abrir a porta para Jesus. Espírito Santo da verdade. O momento é chegado. O rei está voltando. Todos os sinais foram cumpridos da palavra do Senhor. Só resta ele vir buscar os seus. Só que quando eu estava aqui na mensagem, Isaías pergunta para o Senhor: até quando, Senhor? E o Senhor vai dizer: até que se cumpra. Espírito Santo da verdade. Até que se cumpra o que está escrito. Até que se cumpra o número dos escolhidos. Espírito Santo da verdade. Vocês são escolhidos. Só falta aqui, ó, dar o passo e vir para os pés de Jesus. Espírito Santo da verdade. Então não deixa para depois. Abraça a oportunidade no dia de hoje. Vem
para os pés de Jesus. Espírito Santo da verdade. Olha a guitarra tocando para vocês, olha. Conhece esse louvor, você? Ao findar o amor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar. Espírito Santo da verdade. Jesus não quer perder nenhum de vocês. Jesus quer salvar. Jesus quer dar salvação. Quer levar para o céu. Quer pegar a página assim, ó. Quem sabe riscada, manchada. Espírito Santo da verdade. E fazer assim, ó. Virar. E escrever uma nova história na vida de vocês. O Senhor, Ele quer virar a página do diário. O Senhor, Ele quer mudar a história. Espírito Santo da verdade. Mas só pode depender de vocês. Espírito Santo da verdade. A Bíblia vai dizer que aqueles que não tiver o seu nome escrito lá no livro da vida, ficará de fora no momento que o Senhor Jesus vier. Espírito Santo da verdade. Agora, como ter o nome escrito no livro da vida? Vocês sabem como ter o nome escrito no livro da vida? A Bíblia diz que é confessando Jesus como o único Salvador da vossa alma. A Bíblia diz que se com os teus lábios confessares e no teu coração creres que Jesus ressuscitou dos mortos, serão salvos. Agora, eu quero fazer esse convite. Espírito Santo da verdade, quantos queres nesta noite fazer uma aliança com o Senhor? Quantos nesta noite quer se entregar ao Senhor como um verdadeiro adorador? Espírito Santo da verdade, qual dos três quer nessa noite se entregar para Jesus? E como Isaías dizer, eis-me aqui, envia-me. Quantos querem se entregar para Jesus hoje e ter o seu nome escrito no livro da vida? Espírito Santo da verdade, se algum de vocês deseja nessa noite se entregar para Jesus, Espírito Santo da verdade, ou quem sabe se reconciliar com Ele, momento é este, porque o relógio ele está contando as horas e brevemente Jesus vem buscar os seus. Alguém quer fazer essa nova aliança com o Senhor Jesus? Se entregar para Ele, confessando que sem Ele não dá? Espírito Santo da verdade, se queres, levanta tuas mãos. Espírito Santo da verdade, louvado seja o nome do Senhor. Se caso não, a minha oração é que o Senhor conceda mais oportunidade em nome do Senhor Jesus. Agora, verdadeiros adoradores, tomam os seus pés em nome do Senhor Jesus e convida a levita Jennifer para estar louvando o Senhor com hino nesta noite de adoração ao Senhor. E devolvo Espírito Santo da verdade. Espírito Santo da verdade, verdadeiros adorador, toma os seus pés e adore a Ele, porque digno Ele é de honra e de toda glória. Espírito Santo da verdade. E assim eu agradeço a minha oportunidade nessa noite. Que Deus continue nos abençoando e nos mantendo firme, verdadeiros adoradores.